Evite passar vergonha. 10 erros que jovens atrizes cometem sem nem perceber. Oi, meu nome é Suzana Araújo, eu sou atriz, professora de atuação e ajudo você a conquistar a sua carreira dos sonhos, a sua carreira como atriz. Eu sei que tem muita informação sobre esse assunto aqui dentro da internet, então a gente precisa começar a falar sobre isso. Quando eu comecei, não existia esse negócio de produção de conteúdo, não existia TikTok, porque eu sou muito jovem, faz muito tempo que eu já comecei na minha carreira. Eu tenho só 12 anos. Nessa época, né, a gente ia cometendo alguns erros sem nem perceber. Porém, contudo, todavia, sendo professora de muitas alunas, depois de 3.000 alunas que já passaram por mim, eu já percebi que tem muitos erros que eu cometia quando eu comecei que vocês continuam cometendo. E assim, né, isso é um problemão, porque isso quer dizer que existe muita desinformação e muita informação cruzada dentro da internet, que muitas vezes as pessoas estão falando e você não sabe se é verdade, se é mentira, se é verdade, o que você vai fazer, segue ou não segue. E quando você comete esses erros, o que começa a acontecer? Você se sente muito parecido comigo quando eu comecei na minha carreira, que é se sentir frustrada, sentir que você não é boa, sentir que você não vai conseguir, sentir medo de não conquistar a carreira dos seus sonhos, né, de não ter sucesso como atriz. Muitas vezes, esses medos, essas angústias, eles são alimentados por você. Então, é você mesma que está alimentando por causa das atitudes que você tá tomando. Ou seja, para você parar de ter medo, você precisa parar de fazer as coisas que estão erradas. Aqui nessa série, nós vamos conversar sobre esses 10 erros. Alguns erros são de atitudes, alguns outros erros são de comportamento. E o primeiro que nós vamos falar hoje é sobre as atitudes que você anda tomando. Então, a grande maioria das pessoas que querem começar dentro da carreira inventa de fazer isso sozinha. E aí você pega e fala assim, não, eu consigo, eu sou incrível, eu vou fazer tudo sozinha. E você tem a brilhante ideia de começar a fazer isso lendo livros. E você vai lá e compra esse livro aqui, que você não tem a menor ideia sobre o que fala, você não sabe nem quem é Stanislavski, você não sabe nem o que significa a preparação do ator, mas você acha que você tá arrasando comprando esse livro aqui. E eu tenho certeza que agora você vai falar assim, não, mas eu vi um ator, uma atriz, falando que é só por esse livro que começa, que foi ali que ele aprendeu a atuar. Mas ele é professor? Ele é pedagogo? Ele é pedagoga? Não, eu sou. Depois de dar aula para mais de 3.000 alunas, eu percebi que as alunas que tinham contato com esse tipo de conteúdo sem estar pronta, elas ficavam cada vez mais inseguras. Isso porque esse livro, ele foi escrito primeiro para pessoas que são adultas, segundo, para pessoas que já têm alguma experiência com atuação. E ele não é escrito como se ele fosse um manual. Se você só ler o primeiro, você vai descobrir que lá no último livro, o próprio autor fala para você não fazer coisas que você leu no primeiro. Então, assim, mó confusão. O autor não escreveu 3 livros, ele escreveu um livro só que aqui na América, esse livro foi dividido em 3 para ser escrito do russo, então o autor escreveu em russo, foi traduzido para o inglês, e do inglês veio para o português. E aí quando chegou aqui na América, todo mundo falou que não ia ler um livro tão grande, então ele foi dividido em 3, ou seja, se você não conhece nem a história desse livro, por que cargas d'água você tá lendo um negócio que você não entende? Então, né, minha filha, já entendeu? Se você continuar tentando fazer as coisas sozinha, provavelmente você vai errar. Isso vai atrasar o seu sonho de se realizar. E aí você vai se sentir frustrada, atrasada, cansada. Então, pra você não passar por essa situação, você pode me seguir aqui pra você ficar sabendo outros erros que você pode cometer. E também você pode entrar na minha comunidade no WhatsApp, que é gratuita. Eu vou deixar o link lá na bio, tá bom? Beijos brilhantes da Su e a gente se vê no próximo erro, que é o erro 2.